Acréscimo. Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo do Vem Acréscimo. E você já viu pelo título, não vou nem me aprofundar muito no resumo. O título é polêmico, hein? Vai ter discussão hoje. Deixa aí nos comentários o que você acha. E sem enrolação, hoje o Vinícius está de folga, teve um dia corrido, né? Tá ganhando uma semana de descanso. Hoje eu estou aqui com o Vitor Oliveira. Fala aí, Vitor, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Obrigado pela sua companhia, não estar nos assistindo aqui no podcast Vem Acréscimo. Viva o podcast Vem Acréscimo! Hoje o assunto polêmico, o jogo do Ceará e São Paulo, jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muitos temas a se tratar neste mesmo assunto. Podemos seguir. Olha, eu vou dizer, esse é um tema que vai servir para esse vídeo, a gente vai falar até no podcast. Então, antes mesmo de a gente começar falando mesmo do vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, ative o sininho. O que você acha desse tema? Dê sugestões para os próximos. E nos siga nos nossos mais diversos agregadores de podcast em que a gente solta o nosso podcast. Então, começando, Vitor, vou pedir para que você faça aquele brevezinho resumo do jogo, que a gente vai aprofundar depois do nosso podcast terça-feira, só para o pessoal entender mais ou menos como foi a partida. O jogo do Ceará e São Paulo foi bem parelho. O primeiro tempo foi do São Paulo, o segundo tempo foi do Ceará. E o São Paulo no primeiro tempo não efetuou as chances que teve para gol. Só fez um gol com o Diego Costa, fazendo só um acréscimozinho. O jogo do São Paulo foi no mesmo dia ou um dia depois da morte do Diego. Então o Diego Maradona morreu e o Diego foi lá e fez o gol do São Paulo. Aí no segundo tempo, São Paulo não estava ligado, o Ceará foi lá e empatou. E aí chegamos na partida polêmica do gol que estava impedido, ele reiniciou a partida, ouviu o VAR, o juiz se embananou. E a gente vai falar muito desse lance, não só por causa do lance em si, mas o que poderia gerar para o campeonato, até o próprio título vai resumir um pouco disso. O gol em si, ele foi muito estranho, por causa que você vê que foi impedido, né? Ele estava impedido, a contestação aparentemente parecia ser óbvio, né? Não seria legal o gol. Mas o árbitro acabou voltando atrás, ele cancelou, voltou, depois acabou se enrolando todo e acaba acrescentando mais um problema ao VAR, né? O VAR, que de início era tão bom, apesar de alguns não gostarem, ele vem perdendo aos poucos a credibilidade e a própria CBF, na sua parte de arbitragem, admitiu o erro. Vitor, você tinha comentado para mim que o árbitro poderia ter voltado atrás e ele não escutou o VAR, como é que foi? Pois é, Luiz. O lance é o seguinte, todo mundo aqui está ciente que estava impedido. Ponto. A questão é, depois de um gol, uma jogada finalizada, ele consultou o VAR. Ele consultou e colocou lá pro meio de campo. Tá bom. Aí ele vai dar cartão amarelo pro Vina, jogador do Ceará. Só que pelo que eu li na Globo.com, eu acho que se eu não me engano se foi no blog do PVC, se não for me perdoe, quando nesse exato momento o VAR estava falando com ele e ele não reparou. Então foi por isso que ele reiniciou a partida. E aí causou. Aí depois, eu acho que foi uns 5 minutos, ou nem uns 10 segundos depois, ele parou a partida. Ele conversou de novo com o VAR e aí ele anulou o gol. O Paulo César, o Salvo Espínola, que falou que na regra não pode. Você tem que consultar o VAR primeiro, botar para reiniciar e depois não tem mais volta. Mas. Caraca. Mas depois disso, o árbitro se embananou nessa parte. Mas aí a desculpa, pelo que a CBF falou, que foi que ele não reparou que ele estava dando amarelo pro Vina e ele não escutou. Passou batido por ele. E essa foi a reclamação do São Paulo. Entrando numa outra parte, o São Paulo podia, ele tem o direito,
Só que, na minha opinião, como estamos no final do ano, o calendário está apertadíssimo, está sendo um ano diferente para todo mundo. Eu acho que se o São Paulo quisesse anular a partida para fazer outro jogo, não ia dar, porque, né, tem muitos jogos sendo adiados, sendo por causa de Covid, a morte do Maradona, já fazendo entre aspas aqui por causa do Inter e Boca Juniors da Libertadores, que o jogo foi adiado. Mas a questão de adiar, São Paulo tem direito, mas a questão é mais pelo VAR. Porque se for pela ação, o jogo tá com o placar correto. Se for pela ação do jogo. O cara estava impedido, anulou o gol. Beleza. Só foi essa ação do árbitro de reiniciar a partida, parar e anular de novo. Então isso aqui ficou meio mal para a imagem dele. E também para o árbitro também, não se você comentou do árbitro, mas só que todo o problema é por causa do que aconteceu. Você colocou muito bem, tá certo. O placar foi correto. E para todos nós, ele estava impedido mesmo. Só que como desenrolou a história até chegar, até o São Paulo emitiu nota, a gente estava ciente de que se o São Paulo pedisse anulação da partida, ia acontecer. Por causa que a própria CBF já admitiu o erro. Então eles ficariam com a cabeça baixada, assim, esperando o lance, esperando o São Paulo pedir. Só que ele não pediu. E eu achei justo isso. E agora vem a grande pergunta. É um título manchado? Se o São Paulo ganha, se supondo que o São Paulo pede a anulação da partida, consegue e ganha no Ceará. E ganha o brasileiro por 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto de diferença. Ia ser um título manchado para o São Paulo por causa dessa vitória, porque poderia ter tido um outro resultado, que foi o caso desse empate. Certamente, Luiz. Ia ser um título que o pessoal ia ficar tipo. Ia lembrar desse lance. Certamente, caso o São Paulo for campeão brasileiro, e com isso tudo que você mencionou, ia ficar com aquele negocinho no cangote nessa partida. Porque a gente não tá falando de um gol mal anulado. A gente não tá falando disso. Ah, o cara tá impedido? Beleza. Teve esse equívoco? Teve. Mas o placar tá justo, foi 1-1. Agora, se fosse assim, o Pablo não tivesse impedimento, se teria que ser 2-1 pro São Paulo, aí sim, eu acho que o São Paulo teria que entrar. Mas como estava impedido e aconteceu esse imbróglio todo, eu acho que foi justo também, eu achei, na minha opinião. E com certeza ia ficar bem manchado, ia ficar bem. Pô, ganhamos, mas teve aquele empecilho, tudo. Porque ele ia fazer outra partida, mas na outra partida estava um pouco correto, digamos assim. Pelo que eu já mencionei, que o lance foi o gol impedido, tudo. E o imbróglio foi esse de ter reiniciado ou não. E assim, claro que para o torcedor do São Paulo, essa partida, desse título, supondo que o São Paulo ganhe o título brasileiro por causa desse problema. Para o torcedor do São Paulo, ia ser a término de uma seca de títulos que detém desde 2012. Para o torcedor são paulino, e pouco se importa com essa situação. Só que a questão é que o São Paulo é justamente quebrar uma seca de títulos com um título que teria um asterisco, teria um corretorzinho ali em cima. Então poderia ficar meio feio para o São Paulo, assim como o pessoal brinca assim de Florida Cup e esses títulos amistosos. E aí, então, para o São Paulo, eu achei muito boa a atitude, até um elogio ao clube do São Paulo por ter não aceitado, poderia ter ido a público, até mesmo criticar o árbitro, mas admitiu que o resultado foi justo e que talvez poderia causar futuros problemas ao clube também, né? Isso é digno e merece elogios. Porque o São Paulo, ele poderia ter ido sim à CBF e pedir anulação da partida, porque foi algo nunca visto, né? O árbitro ter validado o gol, depois parado, anulado e depois cobrar o impedimento. Isso não existe no futebol, nunca vai existir. E esse é um erro claro e óbvio, né? Como dizem os árbitros, para ser chamado VAR. Né?
Aí, com isso, Luiz, são 5 pessoas que ficam no VAR, e mais o juiz. A máquina controla todo mundo. Não é a gente, o humano, que controla ele. É ele que está controlando a gente. Ou seja, está todo mundo perdido. E é muito isso mesmo, e é isso mesmo. A máquina ultimamente tem controlado. E ainda mais por causa que a máquina que dizem que aqui no Brasil usa o VAR não é da melhor qualidade que nem é na Europa. Por isso que há um pouco da demora dos juízes em validar alguns lances, como por exemplo linha de impedimento, que era para ser mais rápido, que é o que o VAR tem que tirar essas dúvidas direta mesmo e tem ajudado para isso. Esse é um grande Sim. problema aqui no Brasil. E também, Luiz, falando que eu acho que na outra pergunta que tu fez, vendo assim o jogo, esse é o placar correto. A única coisa que fica assim é a atitude do árbitro. Então, se o São Paulo pedisse outra partida, ia ficar. Pô, o placar tá justo. Só foi esse erro, esse equívoco do juiz. Será que é necessário mesmo fazer outra partida? Porque o placar tá justo. Você não vê assim também? Não, eu vejo dessa forma, eu vejo exatamente dessa forma, e ainda mais pelo que você colocou antes, que o placar é o correto. Não é um erro em que o árbitro ele anula, ele valida o gol, que poderia, supondo que fosse um gol legal, ele vai e cancela. Aí é uma outra história completamente diferente. Mas como o gol foi corretamente anulado, apesar de toda a ação de ter até validado o gol, esse que toda a ação é que resulta no problema. Mas no fim das contas, tá certo, está correto tudo, assim, o gol foi anulado corretamente. Essa é a questão. Esse é o que gerou discussão nas redes sociais, nos programas nos debates, vídeos no YouTube que nem a gente está fazendo. Esse foi o grande porém, assim, porque foi algo nunca visto. Fazendo um pitaco aqui, que isso sirva de lição para São Paulo, fazer milhares de gols para não ter que depender disso. Você não concorda? Né? Não, corretíssimo, corretíssimo. A gente vai tratar até melhor disso no podcast, porque o melhor, em vez de ficar dependendo de um, faz logo uns 3 e você acaba com o jogo de uma vez. Então, Vitor, você quer fazer algum acréscimo no comentário? Não precisa não, acho que já está bem claro já. A gente já passamos tudo a limpo, passamos a régua, digamos assim, no assunto. Então, a gente vai ficando por aqui em mais esse vídeo do Vem Acréscimo. Voltamos terça-feira para o nosso podcast semanal, que aí é um pouco maior, você sabe, mas a gente trata de tudo o que aconteceu na semana. A gente fez algumas publicações em relação ao Maradona, nosso primeiro vídeo pós-morte do grande jogador, então fica aqui a nossa homenagem também, a gente falar um pouquinho dele, além das nossas publicações nas redes sociais, nossos stories. Então, a gente agradece, se inscreva no nosso canal, deixa o like. Hoje não tem frase, por causa que o Vinícius não está, então deixa seu comentário, sua frase, ativa o sininho, nos siga nas mais diversas agregadores de podcast e voltamos terça-feira. Pode se despedir do pessoal aí, Vitor. Obrigado, pessoal, pela companhia. Curte, compartilha com seus amigos, familiares, parentes, cachorro, gato, peixe. Obrigado, valeu. Valeu, pessoal. Até terça-feira. Tchau, tchau. Vem acréscimo!